Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Convido a todos, vamos colocarmos de pé, vamos fazermos mais uma oração, darmos continuidade ao nosso culto, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos. Senhor Deus eterno Pai, nós te adoramos e bendizemos ao teu santo nome, e mais uma vez somos gratos, ó Pai, por tudo aquilo a qual o Senhor tem preparado para nós essa noite, através dos louvores que aqui serão entoados, através da sua palavra que será ministrada aos nossos corações. Mais uma vez nós te pedimos que tudo seja guiado pelo teu Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos pelos seus filhos que aqui se fazem presente, aqueles que estão em seus lares nos acompanhando nessa noite, ó Pai. Nós te pedimos que a tua palavra venha falar com cada um poderosamente. Pai, nós te agradecemos porque se aqui estamos reunidos é porque mais uma vez o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Por isso eu te peço que o teu Espírito Santo esteja na condução desse trabalho e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. É assim que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos adorar ao Senhor essa noite. Eu sei que nós não estamos aqui por um acaso, pois eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas a falar conosco essa noite, através dos louvores que aqui serão entoados, através da sua palavra. Então eu te convido que você que está no seu lar, permaneça até o fim dessa reunião. Nós estaremos orando por você, pelas suas necessidades. Durante a programação estará passando o número do WhatsApp para que você possa estar deixando o seu pedido de oração. Durante a programação também estará passando todos os endereços de nossas igrejas, de nossas congregações, para que você um dia possa chegar até algum lugar desses que você está aí vendo e junto conosco possamos adorar o nome santo do Senhor. Amém? Nesse momento, junto com a nossa irmã Silvana, vamos adorar ao Senhor com o louvor da nossa harpa cristã. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, ó, vem descansar. Vem, não te detenhas, sem nenhum temor. Deixa o teu fardo e vem repousar. Vem. Desviado, longe do retiro, deixa devagar
Graças a Deus. Esse é o convite que é feito a você essa noite. Venha até Jesus, Ele pode transformar a sua vida. Ele pode te dar paz, Ele pode te trazer a salvação para a sua vida essa noite, amém? Vamos colocarmos de pé. Quero convidar aqui o diácono, nosso irmão William, para estar fazendo a leitura seguida de uma oração. Como eu já disse, se você tem o seu pedido de oração, você pode estar fazendo através do WhatsApp que está aparecendo em seu televisor. Se você nos acompanha através das redes sociais, deixe nos comentários, faça o seu pedido, que ao findar essa reunião nós estaremos orando e intercedendo em favor de cada pedido. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, que diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Oremos. Seu nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, meu Pai, por estarmos aqui na Tua presença, louvando e santificando o Teu santo nome. Senhor, receba os nossos louvores e adoração a Ti. Fala conosco, Senhor, conforme a Tua palavra e a Tua vontade. Senhor, abençoa a Tua igreja presente, bem todos aqueles que estão nos seus lares. É assim que nós te pedimos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Neste momento, nós continuaremos adorando ao Senhor, junto com os nossos irmãos aqui da igreja, o grupo de varões. Em teu viver existe vazio, e se não podes cantar como os que cantam pra Jesus. Não chores, meu amigo,
Graças a Deus. Neste momento, quero convidar os nossos diáconos, nossos cooperadores, para estar servindo ao Senhor, recolhendo nossos dízimos, nossas ofertas. Enquanto novamente a irmã Silvana estará aqui adorando ao Senhor, nós estaremos contribuindo com a obra do Senhor. Eu te convido que abra as vossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, a partir do versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda a boa obra. O 7, repito, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Que nós possamos nesse momento contribuir com alegria, e o Senhor assim continuará abençoando a cada um dos irmãos. Se nós estamos aqui levando essa mensagem para você nessa noite, através do canal 14.1, é porque a igreja tem contribuído, tem cooperado, para que assim a mensagem chegue e alcance mais e mais pessoas, e assim possam ser também abençoados com a obra do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Deus eterno Pai, nós te adoramos e bendizemos e te agradecemos. E te pedimos neste momento agora pela vida de cada um dos teus filhos, aqueles que estarão contribuindo com a tua obra, que as bênçãos sejam multiplicadas sobre a vida de cada um. Também te pedimos em favor daqueles que não podem nesse momento, mas têm o desejo, que as portas venham ser abertas para que eles também possam assim estar contribuindo com a sua obra e continuar sendo abençoado. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pra sentir de perto a tua presença, não posso me distanciar. Quando o véu do templo rasgou-se ao meio, deu-me a chance de me aproximar. E apesar de falho, contigo falar e ser teu amigo, segredos contar, ter o privilégio de te adorar, tudo isso quando me ponho a orar. Quando oro, vejo o céu por dentro. O Pai me abraça e traz alento. Oro pra lembrar a minha alma, tenha calma. Se eu tenho Deus, não há o que temer. Aleluia, Jesus. Nem sempre em palavras consigo expressar o que minha alma quer contar. Outras vezes falo pra desabafar, mas o melhor mesmo é te adorar. Pois é te exaltando que percebo então que não há motivos pra preocupação. Nada me separa do teu grande amor. Então tenho tudo se tenho Senhor. Quando oro, vejo o céu por dentro. O Pai me abraça e traz alento.
Graças a Deus. O Senhor já tem falado até o presente momento, através dos louvores que aqui foram entoados. E não importa a situação que você tenha chegado aqui essa noite, o Senhor pode trazer transformação para a sua vida. Por isso eu te peço, mais uma vez, vamos colocarmos de pé. Vamos estar aqui recebendo o diácono, nosso irmão Igor, que estará ministrando a palavra do Senhor. Eu te convido que você fique até o final. Deus ainda pode trazer transformação para a sua vida essa noite. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Abramos todos a palavra de Deus. Lucas, no capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 1. Glórias ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver o que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Pode tomar o assento, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos reler alguns trechos desta tão bonita passagem. Meus queridos irmãos, nós estamos diante da palavra de Deus e essa história é uma das histórias mais conhecidas de uma conversão ocorrida durante o ministério de Jesus. Quantos de nós, ouvimos a história de Zaqueu ainda no departamento infantil da igreja, Ouvimos a história do baixinho Zaqueu, que subiu na árvore para encontrar Jesus. Mas há muitos fatos interessantes nessa história que ilustram o cuidado e o amor do Senhor, além da transformação tão grande que acontece na vida daqueles que encontram a Cristo. Nós estamos diante de uma história que acontece na cidade de Jericó, como diz o primeiro versículo do capítulo 19. E é importante, irmãos, para a história, compreender que esta cidade era uma das cidades mais ricas daquela época. Não era qualquer cidade, era uma cidade bastante importante, porque era a conhecida, a famosa cidade das Palmeiras, que era localizada entre as rotas comerciais mais importantes do mundo naquela época. Então, as pessoas que ali trabalhavam estavam acostumadas, com grande movimentação, com comércio, com muitos negócios. Era uma cidade pujante, bastante movimentada. Então, para a profissão de Zaqueu, logicamente era muito interessante estar e cumprir o seu ofício naquele lugar, porque a Bíblia diz que Zaqueu era um cobrador de impostos, e ele não era qualquer cobrador de impostos. A Bíblia diz no versículo 2 que ele era o chefe dos publicanos. Então, aqueles que coletavam impostos, naquela cidade de Jericó, faziam fortuna. Não é à toa que a Bíblia cite um detalhe no finalzinho do versículo 2, dizendo que Zaqueu era rico. Então, aquele homem era um chefe dos publicanos,
O que eram, né, os publicanos? Os publicanos eram os judeus que trabalhavam para o Império Romano. Então Zaqueu, ele cobrava os impostos do próprio povo, do povo judeu, e levava e entregava ao Império Romano, como era estabelecido, e ficava com uma pequena parte. Era assim que funcionava o trabalho deste homem, o ofício de cobrador de impostos. Então, os irmãos imaginam, nós temos um homem que tinha um ofício, uma profissão num lugar estratégico, que era muito bom para a sua profissão, mas nós temos um homem que era judeu e que trabalhava cobrando impostos do seu próprio povo. E, de certa maneira, nós temos a constatação que os impostos romanos naquela época eram cobrados com bastante peso. Então, usurpava o seu próprio povo. Isso fazia, irmãos, com que Zaqueu e aqueles publicanos que trabalhavam para o Império Romano não eram muito queridos pelo seu próprio povo. Então, nós temos um homem rico, mas, ao mesmo tempo, um homem que era considerado um traidor da nação de Israel, um traidor dos judeus, e eles sofriam algumas limitações por trabalharem e cumprirem este ofício. Eles eram excluídos das sinagogas, não podiam frequentar, né, o templo e o trabalho religioso. Quando haviam julgamentos que eram no tribunal judeu, eles não podiam comparecer, não podiam servir como testemunhas, tinham a sua vida e a sua cultura judaica afetada completamente. Então, para aqueles judeus piedosos, sentar à mesa com um publicano, como Zaqueu era, significava se contaminar, né? Significava estar com um traidor da pátria, com alguém que não era muito querido, pelo contrário, era muito odiado naquela região. E é exatamente nesta cidade de Jericó que estava passando essa multidão que seguia Jesus. O texto diz, no versículo 3, que Zaqueu procurou ver Jesus. Então ele demonstrava interesse, queria ver quem era Jesus, queria conhecer o que Jesus fazia, queria compreender, né, o que Jesus operava, qual era a de Jesus. E como ele era de pequena estatura e provavelmente a multidão ali se aglomerava, a Bíblia diz que ele sobe em uma figueira brava para ver o que acontecia dali. Essa imagem, irmãos, de um homem rico, de um homem com uma posição social de privilégios, mas negada e odiada pelo seu próprio povo, que queria ver Jesus e sobe em uma figueira, é um retrato, né? É uma imagem que diz muito sobre o estado da alma humana diante do vazio deste mundo, dos bens que o mundo pode oferecer. Então, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para nós vermos ao longo desta palavra, é que cada cena, cada acontecimento desta história, retrata um episódio, uma característica de algo que acontece na vida daqueles que encontram Jesus. Nós temos então, irmãos, um primeiro acontecimento bastante importante. A Bíblia diz no versículo 3, no versículo 4, que correndo adiante, ou seja, ele queria e procurava ver quem era Jesus, ele tinha o interesse e a curiosidade, digamos assim, e ele então vai à frente daquela multidão. A Bíblia diz que ele se adianta, ele vai à frente, e como era de pequena estatura, sobe. Então o interessante, irmãos, é que Zaqueu não estava no ambiente tradicional do culto judaico. Ele não estava no templo, não estava na sinagoga, ele não havia pedido uma audiência religiosa, ele simplesmente tinha a curiosidade e o interesse de ver quem era Jesus. E o interessante, irmão, é que para fazer isso, ele precisou fazer algo que, a primeiro momento, olhando para uma situação normal do dia a dia e de uma pessoa, parecia algo tanto quanto ridículo, né? Imagine nós numa cruzada evangelística ou num culto ao ar livre, que queremos ver o pregador ou ouvir o nosso pastor dar um sermão para a igreja, aconselhar, orar, e nós não conseguimos por conta da multidão ou da nossa pequena estatura, e nós subimos aí numa árvore qualquer para ver. É uma situação muito incomum e, me permito o uso da palavra, até um pouco ridícula, né, para alguém, principalmente na posição social que Zaqueu pertencia.
Então nós temos o retrato de um homem que era o chefe dos publicanos subindo para ver Jesus. Era um espetáculo um tanto quanto constrangedor. Mas neste caso, a intenção de ver Jesus, ou até mesmo a curiosidade ou a necessidade, era maior do que o orgulho que Zaqueu possuía da posição que ocupava. Essa curiosidade, irmãos, a respeito de Zaqueu, demonstra não ser algo apenas superficial. Porque, irmãos, aquilo que é superficial, aquilo que é raso, quando as intenções são apenas aparentes, não sobrevive aos mínimos obstáculos. Então, se ele tinha a intenção de ver Jesus meramente por uma curiosidade, pela fama ou pela personalidade de quem era Jesus, na época, ele teria desistido ao ver aquela multidão. Ele teria desistido ao ver os empecilhos que se apresentaram para que ele pudesse ver, ouvir Jesus. Mas ainda assim, ele engole o próprio orgulho, desconsidera a sua própria classe social e sobe na árvore e procura, porque é o termo usado aqui no texto, para ver Jesus. E o interessante, irmãos, eu fiz questão de anotar que a palavra usada aqui no grego para procurava é zetel, que é uma busca ativa, é quem queria muito, é quem incessantemente, de maneira intencional e persistente, fazia algo. Então ele não sobe apenas por um movimento qualquer, mas movido de uma intenção muito grande de querer ver Jesus, de ter a necessidade de entender quem era aquele homem e ouvir o que ele tinha a dizer e ver as coisas que ele poderia fazer. Então nós temos a busca de alguém que olha para Jesus e vê a possibilidade de resolução de um problema próprio. Ele enxergou em Jesus uma possibilidade de qual seja o problema que ele tinha, de qual seja os problemas que ele enfrentava, sejam por esta perseguição e ódio da sua própria comunidade, seja talvez pela profissão de usurpar ali financeiramente as próprias pessoas, talvez pobres, pessoas carentes, que sofriam ali na cobrança de impostos. Não sabemos o que motiva inicialmente Zaqueu, mas ele vê em Jesus a possibilidade, porque ele procurava ter Jesus. Eu me lembrei, irmãos, enquanto lia e preparava este sermão, do versículo 31, versículo 13 do capítulo 29 de Jeremias, que Jeremias escreve: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Zaqueu foi movido por algo que o dinheiro que ele já possuía não pôde preencher. Isso é muito interessante de notar. Era um homem que financeiramente não necessitava de nada. A Bíblia diz, ele era rico. Ele poderia, irmãos, frequentar os melhores restaurantes. Ele poderia ter as melhores companhias que o dinheiro pode comprar. Ele poderia ter os bens da época que ele quisesse. Mas ainda assim nós temos um homem com um vazio, e ele enxerga em Jesus a possibilidade para preencher. Nada do que o mundo poderia oferecer a ele foi suficiente, mas por si mesmo ele olha para aquela situação, move-se de intenção e vai procurar a Jesus. E ele vê a primeira barreira, a multidão, as pessoas. Ele dá um jeito, corre à frente e sobe naquela árvore. Subir na figueira para Zaqueu foi uma confissão silenciosa de que ele tinha algo faltando e que Jesus poderia preencher a necessidade que este homem possuía. Irmãos, não desprezemos a necessidade que surge e o desejo que surge em nossos corações. Quando o nosso coração está inquieto, quando a nossa alma está movimentada pela necessidade de um complemento, pela necessidade de um sentido, nós não podemos ignorar este sentimento. Quando nós olhamos para a nossa vida e identificamos necessidades, carências, esse diagnóstico não pode ser ignorado em nós
que já servimos ao Senhor, e aos meus irmãos, irmãs, amigos que acompanham o nosso culto. Não sei se você está vendo da sua casa, do seu trabalho, na sua TV, no seu celular, no seu computador, mas talvez você tenha uma grande necessidade na sua vida. A sua alma tem um vazio, o seu coração clama por um preenchimento que o dinheiro não foi suficiente, a companhia das pessoas, as amizades, até mesmo a família, os vícios, nada puderam preencher. Não cale esta necessidade, porque esta necessidade, irmãos, ela só poderá ser sanada quando nós tivermos um encontro com Jesus. Esta necessidade, esta carência em nosso coração, este grito da nossa alma para sentir-se completa e feliz, finalmente, só poderá ser encontrada em Jesus. Não pensemos que o dinheiro, que as posições sociais, que as profissões, que as posses, que as formações acadêmicas suprirão essa necessidade. Isso não acontecerá. Nosso coração continuará gritando e o nosso coração estará inquieto até nós encontrarmos repouso em Cristo Jesus. E Zaqueu não silencia este desejo. Ele enfrenta ali os obstáculos e sobe naquela árvore para ver quem era Jesus. E o interessante, irmãos, é que na continuidade do texto nós temos Jesus. Quando chega naquele lugar no versículo 5, e por que Zaqueu se antecipa? Porque ele previu mais ou menos onde o caminho que Jesus estava traçando passaria. Então, como ele não conseguia ver Jesus, a multidão o continha, ele se antecipa. Olha, Jesus está descendo a Campos Sales, então já vou correr lá na frente do Escarpinate, esperar Jesus. Era estratégico, e ele vai, se antecipa, porque ao final do versículo 4 diz, né, porque havia de passar por ali. Então ele se antecipa e vai. E o texto do versículo 5 diz que Jesus chega naquele lugar. Então Zaqueu olha Jesus entre as folhas e os galhos e vê Jesus aproximando-se com aquela multidão de onde Zaqueu estava. Não sabemos se era muito perto do caminho, da estrada, um pouco mais afastado, mas a Bíblia diz que quando Jesus chega naquele lugar, Jesus olha para cima, para as árvores e encontra Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus o viu e fala para ele, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O que acontece aqui nesse versículo 5, irmãos, é um dos episódios mais surpreendentes de todo o Evangelho de Lucas. Porque nós temos Jesus aqui rodeado de uma multidão. Mas nesse momento ele para, levanta os olhos e chama pelo nome aquele que estava escondido entre as folhas e os galhos de uma figueira brava. Ele chama Zaqueu, o homem que era o chefe dos publicanos e que todos odiavam, que nenhum trabalhador gostava de Zaqueu. Porque tudo quanto ganhavam, repartiam com aquele homem que pegava dos seus e levava ao império, que subjugava seu próprio povo. E este episódio acontece. E nós temos alguns detalhes na frase que Jesus pronuncia para ele, que mudam muita coisa a respeito dos pensamentos que talvez possamos ter sobre Zaqueu. O primeiro, Jesus diz o nome dele. Jesus olha, ele não joga e usa termos genéricos, né? Ei, você que está aí no galho, ei, você que está em cima da árvore, ô rapaz, ô homem, não, ele diz Zaqueu. Então isso significa, irmãos, que Jesus, mesmo diante de uma multidão, mesmo Jesus pastoreando, aconselhando, zelando por aquelas pessoas, Jesus olha e conhece Zaqueu e o chama pelo nome. Uma coisa, irmãos, é muito perigosa, é acharmos que o nosso relacionamento com Deus acontece da parte de Deus de maneira genérica. Isso acontece, de certa maneira, na figura da igreja, que é a figura da comunidade, né? Nós cremos que fazemos parte da igreja de Cristo, e isso nos coloca numa posição de comunidade, de geral, de muitas pessoas. Mas Jesus, nosso Senhor, olha para nós de maneira individual e íntima.
O nosso Senhor olha para nossos corações, para as nossas vidas, e escaneia, e conhece, e sabe, tem a ciência de tudo que acontece individualmente, de maneira íntima em cada um de nós. Jesus nos conhece pelos nossos nomes. Ele sabe quais são os meus medos, os meus temores, mas sabe também quais são os do irmão Marcos. Ele sabe os motivos das minhas lágrimas, do meu choro, da minha dor, mas também sabe da irmã Paula. Conhece cada situação, cada vida de maneira íntima. Talvez uma das primeiras barreiras que não nos faça subir na figueira seja o pensamento que o Senhor não nos vê. O pensamento genérico de que Jesus, ele vê a terra como um todo. Sim, ele vê, mas ele nos conhece intimamente. Ele conhece você pelo nome. Ele sabe tudo que seus olhos veem durante o dia e a noite. Sabe o que você sonhou. Ele conhece quantos cabelos você tem na cabeça. Ele sabe quantos copos de água você tomou na sua vida, quantos calçados você teve ao longo da sua vida. Ele sabe quantas letras você já escreveu com uma caneta, porque ele conhece individualmente, soberanamente a cada um de nós. E assim como ele fez com Zaqueu, ele faz conosco. Olha para nós em nossas situações constrangedoras, em nossas incansáveis buscas pela verdade, em querer conhecê-lo melhor, e não nos trata de maneira genérica, mas nos trata de maneira individual e direta, chamando pelo nome, nos direcionando a palavra, o cuidado. Jesus estava passando, mas ele chama Zaqueu pelo nome. E quando ele chama Zaqueu, o versículo diz, na continuidade, que ele diz: Zaqueu, desce depressa. Olhando para estas palavras de Jesus, Jesus invoca a necessidade de urgência para lidar com Zaqueu. Irmãos, quantos de nós somos testemunhas e vivenciamos isso em nossa vida? Há irmãos entre nós que com certeza tiveram uma história de conversão que durou anos, talvez filhos que foram alvos das orações de seus pais durante 20, 30 anos e depois aceitaram a Jesus, ou nós mesmos, a tornamos crentes ali com 30, 40, 50 anos. E talvez tenhamos testemunhos que oramos e tivemos experiências de muitos anos com Deus. Mas há situações, há momentos em que o Senhor Jesus faz com que nós desçamos depressa para o seu encontro, porque há urgência. Não é o meu desejo, irmãos, que aconteça isso na minha e na sua vida, mas pode ser, irmãos, que hoje seja a nossa última oportunidade de aceitar a Cristo, de nos reconciliarmos com o Senhor. Nós, irmãos, podemos ter ainda muitos anos à frente, mas pode ser que este seja o nosso último culto, e os irmãos nem tenham tempo para estar no culto das 19 horas, isso pode acontecer. E isso demonstra, irmãos, algumas vezes a necessidade de urgência no chamado de Jesus. Jesus não convida Zaqueu para amanhã: Zaqueu, a hora que eu passar, prepara lá que amanhã eu vou na sua casa. Ele diz: desce depressa, porque é hoje que eu vou na tua casa. Ele disse para Zaqueu: olha, eu tenho urgência, eu quero tratar logo com você. Então pode ser que na minha e na sua vida hoje, o chamado do Senhor para nós seja urgente. Talvez a hora é agora. Talvez nós já tivemos ouvido por muitos anos este chamado. Talvez Deus tenha chamado aos meus irmãos e irmãs que ainda não aceitaram a Jesus, e você tem parentes, amigos, tem ouvido palavras, pregações, e o Senhor tem te chamado carinhosamente, dia após dia. Mas pode ser que hoje seja a sua última oportunidade. Pode ser que hoje seja a última mensagem que você ouça. Não perca esta oportunidade. E para nós que já servimos a Deus, quantos de nós negligenciamos nossos chamados, os nossos concertos com o Senhor, as necessidades de reparos, de uma manutenção na nossa vida espiritual, e às vezes o Senhor está olhando para nós em cima do galho e dizendo: é agora, desce agora, eu vou na tua casa hoje, a resolução precisa ser hoje, vem depressa. Trate com urgência, irmãos, aquilo que nos aproxima do nosso Senhor. E por fim ele diz: a salvação, ou melhor, ele diz: hoje convém pousar em tua casa. A salvação nesse momento, irmãos, não é algo para ser agendado numa data mais futuramente.
Não pense que nós teremos outro culto, não pense que nós teremos um outro mês, um outro ano, um outro pregador, um outro pastor. Pode ser que hoje seja a nossa última oportunidade. A mesma passagem diz no versículo 10 que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O próprio apóstolo João, no capítulo 10, versículo 3, diz assim, a este abre o porteiro, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama as suas ovelhas pelo nome, e as leva para fora. Nós temos uma voz que nos chama para cumprir nosso chamado, para ouvirmos a voz de Deus, para nós nos aproximarmos dEle, nos relacionarmos com Ele, para darmos ouvidos à salvação que tem nos chamado. E o dia pode ser hoje. Há uma frase muito bonita que diz assim, que Deus não nos chama porque nós somos bons, mas nos chama para nos tornar bons. Essa frase de C.S. Lewis, que nós não esperemos o momento ideal. Não, eu vou ouvir o chamado, eu vou ouvir a voz que me chama para a salvação. Eu vou aceitar a Cristo quando tudo estiver resolvido, né? Quando o meu casamento engrenar e ficar tudo nos conformes, quando a minha vida financeira estiver nos conformes. Não, quando eu estiver bem de saúde, quando eu terminar minha faculdade, minha pós, quando eu ter meu filho, quando meu filho crescer. Nós sempre colocaremos empecilhos e barreiras, mas a voz de Jesus te chama hoje. É hoje, irmãos. Desça da figueira. É hoje que o Senhor quer pousar em nossa casa. E por fim, nós temos na continuidade do texto uma casa que vira de cabeça para baixo. E o interessante, irmãos, é como a vida daqueles que se encontram com Cristo muda drasticamente. Porque, irmãos, depois que Jesus entra na casa de Zaqueu, o texto não registra uma conversa longa, né? Não sabemos quanto tempo ele demorou na casa de Zaqueu, o que eles fizeram efetivamente, se jantaram, se compartilharam de uma refeição, ou se descansaram, não sabemos exatamente. O texto registra poucos versículos, mas o que registra aqui, irmãos, não é uma lista de regras, não é um diálogo longo, não é uma cerimônia toda elaborada, mas nós temos o texto registrando que no momento que Jesus entra na casa de Zaqueu, há uma transformação espontânea da parte deste homem, porque Jesus entra nesta casa e automaticamente entra nesta vida. E o texto diz, a partir do versículo 8, que levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. Esta declaração aqui, irmãos, não é uma declaração qualquer, é uma declaração explosiva para alguém que fazia isso há muitos anos. Nós temos uma ideia, porque a lei judaica dizia que 20% acima do valor roubado era o que se devia restituir quem usurpava ou roubava alguém. Então, se Zaqueu colhia R$100 de impostos indevidos, ele deveria devolver 120. Não era uma quantia qualquer, era uma restituição complicada. Mas Zaqueu vai além do que exige a lei. Zaqueu diz, não, eu restituo 400%. Então aquele que eu roubei 100, eu devolvo 400. Era metade de tudo quanto ele possuía para ser ofertado aos pobres de maneira voluntária, sem que o próprio Senhor Jesus exigisse isso de Zaqueu. Isso é interessante, irmãos, porque nós temos aqui um homem que não está fazendo isso para alcançar a salvação. Nós não temos o cumprimento desses bons feitos, dessas boas obras, para alcançar a salvação como causa. Mas nós temos alguém que oferece de bom grado esta restituição, esta doação aos pobres, como efeito de alguém que foi alcançado pela graça salvadora de Jesus. Foi uma resposta natural do coração de um homem que foi transformado pela presença do Senhor Jesus. A riqueza que havia pertencido a Zaqueu durante tanto tempo e tinha sido seu instrumento de trabalho, talvez o seu ídolo na sua vida, agora
e como consequência, transformado Zaqueu numa das pessoas mais odiadas, agora nós temos ele usando isso para restaurar aqueles a quem ele havia prejudicado. Jesus, irmãos, não destrói a vida de Zaqueu, mas ele reorienta, porque ele diz assim, e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão. Jesus estava dizendo ali naquele momento, irmãos, que o mais radical ato que aconteceu neste episódio foi um homem como Zaqueu alcançar a salvação. Não há, irmãos, um pecado tão profundo que nos dificulta ou corta o nosso acesso a Cristo. Independente dos pecados que cometemos, independente das vidas que levamos, independente dos crimes que cometemos, das pessoas que magoamos, dos prejuízos que causamos. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, o versículo 17, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Com Cristo nós andamos em novidade de vida. As consequências da vida pregressa são ali cumpridas rigorosamente, arcamos com elas, mas vivemos em uma nova vida com o Senhor. Uma vida de paz, uma vida de alegria. Não é uma vida isenta de problemas ou de dificuldades, mas é uma vida com a certeza de que nós passaremos tudo, não mais sozinhos, mas acompanhados do Senhor Jesus. Que nesta noite, meus amados irmãos, o Espírito Santo fale em seu coração, como falou com o meu, quando eu estava lendo esta palavra, de que nós precisamos muitas vezes, irmãos, ter um sentimento de urgência para aceitar a Cristo e nos envolvermos com Ele agora, hoje, e não deixarmos para depois, porque quando Jesus chega, há uma mudança drástica na rota da nossa vida, e nós passamos a ter uma experiência transformadora, e agora rumamos para o céu em companhia do Senhor. Que Deus possa abençoar a igreja, em nome de Jesus. Graças a Deus por essa palavra que veio dos céus aos nossos corações essa noite. E o convite é feito nessa noite a você. E Jesus te fala: vem depressa, desce depressa, pois Ele pode fazer morada na tua casa essa noite. E o importante é que você tenha uma verdadeira conversão, para que o Senhor possa fazer a transformação na sua vida. Pois lá no verso número 9 diz assim: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. O Senhor está te convidando, está pedindo para que você abra a porta do seu coração, para que Ele possa fazer morada, para que Ele possa transformar a sua vida essa noite. Zaqueu era baixo, de estatura baixa, e era rico. Então a palavra nos diz que não importa a sua condição financeira essa noite, a sua condição social, o nosso Senhor é para alto, é para baixo, para forte, para magro. O Senhor quer fazer morada na tua casa essa noite. E essa é a oportunidade que nós estamos ofertando a você essa noite. Mas cabe a você que você abra o seu coração, deixa o Senhor fazer morada, que Ele pode transformar a sua vida. Aí está passando o número do WhatsApp no seu televisor. Os nossos irmãos estarão adorando ao Senhor nesse momento. Enquanto você toma a sua decisão no seu lar, aonde quer que você esteja nesse momento. Se você nos acompanha através das redes sociais, deixe nos comentários: eu quero aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador na minha vida, para que Ele possa entrar, fazer morada e transformar e trazer salvação à sua vida. Essa é a noite oportuna. A palavra foi bem clara, que nós venhamos nos apressar a estar na presença de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Logo após o louvor, nosso pastor estará fazendo as considerações finais e dando encerramento a essa reunião. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, explode da dor, é hora de ter um Salvador.
você morreu na cruz, tua vergonha e teu desprezo ele levou. Carregue a sua cruz, juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te dê, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter um Salvador. O Salvador, ele é Jesus, e por você morreu na cruz, tua vergonha e teu desprezo ele levou. Carregue a sua cruz, juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te dê, Jesus te dá. Aleluia. Meus irmãos, louvamos a Deus por esse momento que passamos na presença do nosso Deus, transmitindo a palavra de Deus através dos louvores, da pregação que nesta noite, neste programa aqui foi realizado, que pode ganhar muitas almas para o reino de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dentro de alguns minutos nós estaremos orando por você que necessita das orações, você que escreveu seu nome também nas redes sociais, através do nosso canal, do nosso WhatsApp. E nós queremos também convidá-los, os nossos moradores, irmãos, dali das novas cidades, daquela região da nossa cidade, nos dias 11, 12, 13 e 14, nós teremos trabalho festivo em nossa igreja, que está situada na rua Anésio Escute, número 134, no Jardim Nova Cidade. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Você que é dessa região, são os nossos convidados. Mas também em todas as nossas igrejas, em todas as regiões das cidades e cidades circunvizinhas, temos os nossos templos e vocês são convidados para estar presencial em nosso culto, principalmente aos domingos de manhã, quando nós temos a nossa escola bíblica dominical, que é o ensino sistemático da palavra de Deus para a família. E diz a palavra de Deus: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, nós sempre estamos convidando a todos para estar conosco presencial também em nossos cultos. Que Deus abençoe. Vamos colocar-nos em pé, vamos estar orando ao Senhor, agradecidos e agradecendo a Ele por essa oportunidade de adentrar nos lares, através das redes sociais, levar a boa palavra de Deus a todos. Querido eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, e tens, Senhor, usado a Tua igreja, Senhor, através dos canais que estão disponíveis para transmitir a Tua palavra. Pai bendito, Deus poderoso, Deus eterno, abençoa os nossos telespectadores, os nossos internautas que estão, Senhor, participando desse culto, que possa alcançar
alcançar o perdão dos seus pecados, possa ser curado a sua cura interior, também ser curada a sua enfermidade física, porque cremos e sabemos, Senhor, que no seu poder está, Senhor, toda essa necessidade a qual nós precisamos. Eterno Deus, poderoso Pai, nós te louvamos, te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém. Estenda as vossas mãos, meus irmãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite, irmãos.